Bom dia, pessoal. Esta é a nossa aula de revisão para A2 e nós vamos nos concentrar nos tópicos que estão aí no primeiro slide. Lembrando para vocês, o fórum está aberto. Por favor, perguntem durante a aula. Usem o chat também está aberto para que vocês possam usar. Eu não tenho como mudar a aula que já está gravada, mas eu vou estar dando apoio para vocês durante o processo que vocês vão estar assistindo a aula. Então, vamos lá. Começando pelas revoluções inglesas. O que você precisa lembrar? Então, ao longo do século XVII, a Inglaterra vai passar por uma série de revoluções. As revoluções que vão ter de ordem política, elas vão o quê? Erodir a ideia do absolutismo monárquico e do direito divino dos reis e vão lançar as bases do modelo de Estado liberal. Então, as revoluções que vão acontecer, né, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, elas vão mudar, né, vão consagrar uma nova forma de trabalhar com a terra, vão colocar fim ao modelo medieval, tirando direitos tanto dos grandes senhores quanto dos camponeses e introduzir uma exploração mais capitalista no campo inglês. E vão criar também leis protecionistas que vão ajudar depois, lá na frente, a Revolução Industrial e também vão estimular, então, quando a gente tem a restauração monárquica, estimular as pesquisas científicas. Lembrem que eu falei para vocês que desde a época, mesmo durante a Revolução Puritana, havia interesse de que você produzisse novas invenções que não necessariamente eram feitas por cientistas que pudessem melhorar o cultivo da terra, a seleção de sementes, otimizar a produção. Então, por isso que é importante ressaltar que a Revolução Agrícola ela foi fundamental para a Revolução Industrial que se segue adiante e que está aí nesse momento das revoluções inglesas. Então, nós temos características da Revolução Agrícola, aperfeiçoamentos técnicos, incluindo aí, por exemplo, a rotação de culturas em 4 campos, você não precisa de máquina, basta que você divida de forma diferente a sua área de cultivo, modificando o modelo que era utilizado desde a Idade Média. Nós vamos ter a consagração dos cercamentos, então aquelas terras que eram coletivas, elas vão ser eliminadas e você tem essas terras coletivas exploradas de forma comercial, seja com a criação de ovelhas, seja com plantio de algum produto que fosse do interesse do mercado. Nós vamos ter o desenvolvimento de um mercado nacional, eliminando as tarifas locais, os pedágios, as barreiras, que são coisas típicas do feudalismo. Melhoria na infraestrutura de transporte, melhores estradas, mais segurança, para que você possa levar a produção de onde ela foi feita até os mercados. As fazendas também vão ter um tamanho maior, então o pequeno camponês ele vai sendo eliminado também em favor de camponeses que podem arrendar uma maior quantidade de terra e aquilo que eu falei, seleção do plantio e da reprodução. Então, se cair alguma coisa de revolução agrícola, é isso. A revolução científica é um desdobramento do renascimento científico e cultural lá atrás, então questões que tinham começado a ser discutidas com Copérnico, com Galileu, demonstradas de forma matemática, vão ser efetivamente atestadas no século seguinte por gente como Newton. A revolução científica representa uma ruptura com o modelo medieval de fazer ciência. Se fazia ciência na Idade Média, que fique claro, a universidade, que é para onde vocês querem ir, foi criada na Idade Média, mas você buscou, durante todo esse período das universidades medievais, conciliar fé e razão. Com a Revolução Científica, você estabelece que fé é fé, razão é razão, e as duas não precisam estar convivendo juntas. Você não precisa estar preocupado se as leis da física precisam estar dispostas antecipadamente dentro da Bíblia Sagrada. Então, é uma separação aí entre fé e razão, que vai se consagrar finalmente lá no Iluminismo. Então, a Inglaterra vai ser um centro de pesquisa, os reis ingleses vão estimular essa pesquisa, principalmente os reis da Restauração. Então, nós temos o desenvolvimento do método científico,
e de ciências que não necessariamente vão estar ligadas àquelas que eram mais valorizadas antes. Então, você vai ter a física, a biologia, a astronomia, a química, a engenharia dentro dessa revolução científica. As melhorias técnicas foram incorporadas à agricultura e à indústria nascente. Então, por exemplo, quem inventa o primeiro motor a vapor é um engenheiro militar que vai apresentar a sua invenção à Royal Society. Esse motor a vapor, no século XVIII, vai sendo aprimorado por gente que está ligada mesmo à produção e vai servir de base para as máquinas que vão ser usadas nas indústrias. Tá? Então, uma coisa vai estar ligada à outra, a incorporação dessas melhorias técnicas, tanto à agricultura quanto à indústria. Então, o que nós vamos ter é a observação e a experimentação aliadas à razão matemática, contribuindo para o desenvolvimento das ciências modernas. É isso que você precisa saber de revolução científica. Outro ponto que a gente abordou nas nossas aulas, e que é um recorte ali dentro de absolutismo monárquico, das revoluções inglesas, do iluminismo, então a gente está fazendo um recorte, é a questão dos contratualistas. Então, o que é isso? São filósofos que vão discutir as bases da organização social. Eles vão estar pensando nas origens. Nas origens, a humanidade não tinha Estado, não tinha sociedade. Como é que isso começou? Então, cada um desses contratualistas vai defender o seu mundo original ideal. E essas ideias, e aí é que elas vão para o plano concreto. Elas vão se opor a um outro conjunto de ideias que dava sustentação ao absolutismo. Porque o absolutismo ele se sustenta, principalmente na França, essas ideias vêm da França, mas elas são muito fortes no resto da Europa, porque estamos num ambiente que é extremamente religioso ainda. É a ideia de que o rei é rei porque Deus assim o quis, ele é rei por direito divino. E aí você podia ter gradações, em que podia chegar, por exemplo, até o ponto de um teórico do absolutismo que nós estudamos e que era um religioso, que era um padre, dizer que o rei é como Deus. Né? Já o outro, assim, olha, o trono de Deus, o trono do rei é como o trono do próprio Deus, é uma reprodução terrena disso. Ah, e essas ideias nasceram na Idade Moderna? Não. Né? Isso aí tem uma longa história quando a gente pensa, né? Que nas origens do Estado, o governante ou ele era Deus ou ele era representante dos deuses. Então, isso é importante. Nós vamos ter que lembrar, por exemplo, da teocracia, em que o rei ele assume que ele é representante dos deuses ou de Deus e interfere na vida religiosa das pessoas. Mas muito bem. Então você tinha a crença muito forte do direito divino dos reis. Esses contratualistas, eu vou dizer, não é bem assim. Só existe Estado porque houve um contrato com os cidadãos, ou com a população, ou com os homens, porque a palavra cidadão, desculpe eu ter usado, ela não é adequada aí, com o povo, ok? De uma forma geral. Os dois primeiros contratualistas são ingleses, era na Inglaterra que você estava questionando o rei absoluto. Então, os dois que vão pensar primeiro estão lá na Inglaterra, que são Thomas Hobbes e o John Locke. Os dois viram ou as duas revoluções, ou pelo menos uma delas, e vão estar questionando o poder real no momento em que o poder real está sendo questionado pelas armas. Tá? Então, muito bem. Para o Hobbes, na origem, os homens seriam violentos e a organização da primeira sociedade se deu pelo medo da morte. Então, o mundo era todos contra todos, então como é que a gente faz para não morrer? Vamos nos organizar. E aí essa ideia de contrato social do Hobbes, ela pressupõe que o homem tem que abdicar da sua liberdade individual em favor de um Estado forte. Porque só esse Estado forte, que vai ser expresso na obra O Leviatã, é que pode controlar essa violência inata, né, que está dentro de cada um de nós. Então, para o Hobbes, o absolutismo não é um problema, mas ele não é um partidário do direito divino dos reis, ok? O Locke, ele já não pensa como Hobbes, e ele é contemporâneo dele, vai se remeter ao Hobbes. Né? Ele vai defender a existência de direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada. Vai defender que os homens, na origem, eles eram felizes. No entanto, tá? Como poderia haver injustiças,
como o egoísmo, né, que fazia com que esses homens pudessem, inclusive, defender seus direitos naturais, poderia ser extrapolado em violência, seria interessante criar uma organização, o Estado, que representaria a lei e a ordem. Então, o Estado é criado, você abdica de parte da sua liberdade em favor desse poder, que existe para garantir a segurança e o cumprimento das leis. E aí, uma coisa importante no texto do Locke, importante para a gente, para o nosso estudo e para o que vem depois, é que ele vai dizer o seguinte: se o Estado não cumpre com as suas funções, existe o direito à rebelião. Então, se rebelar contra um Estado tirânico, contra um Estado que não cumpre os seus deveres, é justo, tá? Porque ele não respeita os direitos naturais. O Locke é defensor da monarquia constitucional, ele vai falar em três poderes, mas ele vai dar peso maior ao poder legislativo, ele não é como Montesquieu, que a gente fala daqui a um minutinho, porque para ele o legislativo é mais importante porque ele é o único que foi eleito. Então, ele é o único que representa efetivamente esse contrato social, né? Materializa o contrato social. As ideias do Locke foram fundamentais para a Revolução Americana, ou independência das 13 colônias, pois forneceu o quê? A base filosófica para a revolta dos colonos. A metrópole não está respeitando os nossos direitos naturais, é nosso direito nos rebelar, tá? Iluminismo, o que vocês precisam saber para a prova? Tá? O Locke ele é considerado o precursor do iluminismo. Eu não estou falando do Kant aqui, porque eu avisei para vocês na aula que o Kant não estava na A2. Ele pode até aparecer na A3, mas na A2 ele não está. As ideias do Locke, né, elas vão ter influência tanto na Europa quanto nas Américas. Ele é chamado de pai do iluminismo. Tá? O centro do iluminismo é a França. Nós vamos ter, né, como fundamental aí, defesa do uso da razão, do fim do antigo regime. Professor, o que é o antigo regime? Né? É o modelo de Estado que vocês têm, que vai se constituir a partir do século XVI, que parte do pressuposto de que o rei ele tem muitos poderes e daí, né, a coisa extrapolar para o absolutismo, que esse rei ele é rei por direito divino, é uma ideia muito forte. A Inglaterra rompeu com isso, mas o resto da Europa ainda continua com o pezinho lá. Que a função da economia é o enriquecimento do Estado, logo o enriquecimento dos reis, daí a crítica ao mercantilismo, e que as pessoas nascem diferentes. E é vontade de Deus que assim seja. E que cada uma tem uma função a cumprir. E que cada uma tem os seus privilégios que são relativos ao seu lugar. Então, nós temos uma sociedade de três ordens, ou de três estados, né, que é o termo mais utilizado aí por conta da Revolução Francesa, que é o clero, a nobreza e o resto todo. O resto todo incluía desde a alta burguesia, gente que era às vezes muito mais rica que o rei, até o mendigo que estava pedindo esmola lá no meio da rua. Então, burguesia, alta, média, baixa, trabalhador urbano, camponês, todo mundo era terceiro estado, ok? E os iluministas também defendiam os direitos naturais. E aí, direitos naturais, claro, vão variar de iluminista para iluminista, mas no geral são os mesmos do Locke, ok? Falando dos iluministas, o Montesquieu ele vai defender que existem três poderes que são independentes e se autorregulam, então não existe um poder mais forte na teoria do Montesquieu, ele discorda do Locke. O Voltaire ele defende a liberdade de expressão e ele é muito crítico à religião, lembrando que um dos pilares do antigo regime na França é a Igreja Católica, tá? Então, o ataque à religião, o ataque àquela ideia de que só pode haver um rei, uma só lei e uma só igreja. Nós vamos ter também o Diderot e o D'Alembert, que vão organizar a enciclopédia, que era uma proposta de obra que pudesse recolher todos os conhecimentos universais organizados de forma racional e a partir, né, do crivo da razão. Então você tem verbete de tudo na enciclopédia. A grande obra do iluminismo foi proibida na França, né? E nós temos o Rousseau. E Rousseau é muito importante para a gente porque ele é o nosso outro contratualista, tá? O Rousseau ele vai dizer que o Estado justo deve nascer da vontade popular.
Então, os cidadãos reunidos e queriam decidir como e quem os iria governar. O Rousseau é a favor do fim da escravidão e ele não está falando somente de uma escravidão como o Kant, se vocês lembrarem o Kant, né? Às vontades de outros, aos ditames dos religiosos, do pai, da mãe ou quem quer que seja, né? Essa escravidão que escraviza o indivíduo na sua alma e o impede de exercitar a razão. Não, o Rousseau está falando também da escravidão concreta, porque ele diz que os homens nascem livres e assim deveriam permanecer. Então, vale para os brancos e vale para os negros escravizados o discurso dele, ok? Então, o Rousseau ele vai dizer que é a vontade popular que vai dar origem ao contrato social e ele, diferentemente dos outros, é republicano. Então, ele defende a república. Ele é o mais radical, porque ele não quer só eliminar o antigo regime, ele quer eliminar junto a monarquia também. Então, o Rousseau ele se opõe ao Hobbes, porque ele vai dizer que nas origens, então a questão das origens, o homem seria bom, tá? Então, um homem nasceria bom e a sociedade, que teria se organizado a partir da sociedade da propriedade privada, que é o que ele critica, é que vai legitimar as desigualdades, a violência e que vai deturpar essa bondade original do homem. Então, o contrato social que ele propõe era para tentar resgatar essa bondade original. Ah, então ele quer que se volte ao estado de natureza lá atrás? Não. Ele não vai defender o fim da propriedade privada. Ela existe, não tem como você voltar lá ao passado e eliminar tudo isso. Mas ele vai defender a construção de uma sociedade mais justa e baseada na igualdade jurídica. Porque, por exemplo, Locke, a gente falou sobre isso, quando ele fala em povo, quando os ingleses falam em povo no século XVII, povo é quem tem propriedade. Ele não está pensando naqueles que são os despossuídos, tá? Que não tem propriedade nem de terra, nem de bens, nem de nada. Esse pessoal não é convidado a opinar pelo Locke, não, tá? Mas o Rousseau, ele quer uma igualdade jurídica total, então ele é mais radical. Mas para os homens, o Rousseau não está incluindo as mulheres aí, tá? Ora, se o Estado que nasce dessa vontade popular, ele não cumpre as leis, ele começa a transgredir, ele também pode ser questionado, é possível se rebelar contra ele, tá? Então, por isso que quando a gente pensa, por exemplo, no impacto das ideias iluministas dentro e fora da Europa, o Locke, ele está dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas o Rousseau também está, porque o direito à rebelião do Locke, ele também tem um correspondente no Rousseau, tá? Você pode se rebelar contra um Estado que é injusto. E o Rousseau vai dizer, né, vai estabelecer que os cidadãos eles têm o direito de estabelecer um governo próprio, que seja justo. E os colonos americanos vão se agarrar a isso, tá? Então, é interessante que as ideias iluministas elas vão para as colônias. Então, nos Estados Unidos, nós temos esse grande movimento de contestação do poder da metrópole, do poder inglês. Aí os franceses vão lutar do lado dos colonos e voltam para a França trazendo essas mesmas ideias de volta com outras, né? Porque eles viram cidadãos em armas que conseguiram efetivamente derrotar a sua metrópole. As ideias iluministas, então, elas vão ter impacto na Revolução Americana, ou seja, na independência dos Estados Unidos, e elas também vão ter impacto, por exemplo, na Conjuração Mineira, na Inconfidência Mineira brasileira. Ah, professor, mas a gente não está vendo isso. Mas essa é uma ideia que eu quero que vocês guardem, porque tem muita gente que erra em prova, que diz que a Revolução Francesa teve influência na independência dos Estados Unidos e também na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela acontece no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789. E antes, semanas antes, a conjuração vai ser abortada aqui. E a independência dos Estados Unidos ela começa a se processar, né? A guerra começa em 1776, ou seja, mais de uma década antes da Revolução Francesa. Não errem isso, é feio, gente, errar isso, tá? O que vocês precisam saber de Revolução Americana para essa prova? As 13 colônias inglesas tiveram uma formação bem heterogênea, né? Cada uma
meio que de forma independente da outra, agregando colônias holandesas, alemãs, dinamarquesas, juntando tudo. Essas colônias gozaram durante um bom tempo de certa autonomia política e econômica, aquilo que a gente chama de negligência salutar, mas depois da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra ganhou a guerra, conseguiu o Canadá, conseguiu uma série de colônias, mas tinha gastado muito dinheiro e agora queria estabelecer um pacto colonial bem duro com as suas colônias. Ah, bem duro talvez não, né? Mas como eles não tinham vivido nem um pouquinho daquilo que as colônias portuguesas e espanholas passavam, para os colonos ingleses eram imposições duras. Então, lei do açúcar, lei do chá, uma série de leis que são restritivas à liberdade local, proibição de cunhar moeda e o estabelecimento de uma série de taxações, deles terem que sustentar soldados ingleses que vinham para a América reprimir a liberdade, né, deles, culminando com as chamadas leis intoleráveis. Então tem gente que acha que lei do chá, lei do açúcar já são as leis intoleráveis. Não, as leis intoleráveis são tipo a última gota de um copo que estava para transbordar. E aí, no início de 1776, nós vamos ter a palavra independência aparecendo pela primeira vez. Onde? No livro Senso Comum, do Thomas Paine, que é em janeiro, e depois na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 4 de julho. Os dois documentos, né, nos dois, os colonos eles vão acusar os ingleses de estarem atentando contra os direitos naturais e vão estar invocando o direito à rebelião. É o Locke, tá? Locke presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos. No texto da Declaração de Independência também existe a ideia do Rousseau de vontade geral. Os colonos querem o seu próprio governo, um que os represente. Eles não têm um governo, o governo está na Inglaterra. Eles não elegeram esse governo, nenhum imposto sem representação. Aliás, ninguém elege o rei, não é verdade? O rei, ele nasce rei. Então, nós temos o Rousseau e o Locke aí. A independência dos Estados Unidos, ela vai se concretizar em documento, porque a guerra já estava ganha em 1781, mas em documento, Tratado de Paris, em 1783. É a primeira vez que uma colônia conseguiu derrotar e se libertar da sua metrópole. E é o movimento que vai influenciar diretamente as independências da América e a Revolução Francesa. Logo em seguida, a independência dos Estados Unidos vem a independência do Haiti, que vai beber nessas duas fontes. Tá? Nós vamos ter outros processos de independência que são influenciados diretamente pela independência dos Estados Unidos. E a Revolução Francesa, ela ganha um impulso quando as ideias que nasceram na França vão amadurecer na América e vão retornar para a França. Pense aí como isso é interessante, porque pela primeira vez o nosso continente, que é a América, ele se torna efetivamente protagonista da história, tá? Lançando as bases para um movimento que é considerado um movimento maior pela sua repercussão, que é a Revolução Francesa. Pessoal, então essa é a aula de revisão. Usem o fórum, se comuniquem conosco, usem os recursos que vocês têm e boa prova para vocês.